caríssimos irmãos e irmãs, eu estou fazendo a nova experiência de gravar por conta própria um vídeo. Se tudo der certo, quem sabe, isso vai facilitar muito a minha comunicação com vocês. Me desculpe por qualquer qualidade que não saia a contento, mas eu penso que o conteúdo é o mais importante. Eu gostaria de lhes falar hoje, fazer realmente uma meditação em forma de palestra sobre o mistério da ascensão do Senhor, porque é um mistério tão importante e importante para a nossa salvação e, no entanto, é tão desconhecido pelos cristãos. Nós dizemos no credo que creio em Jesus Cristo, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, com S, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O credo mais comprido, aquele niceno-constantinopolitano, diz: e o seu reino não terá fim. O que isso significa? Qual a importância disso para a nossa salvação? A primeira questão seria a gente perguntar: quando Jesus sobe aos céus? E que céus são estes? Deixe-me recordar um pouquinho para você o que significa a ressurreição. Veja, a ressurreição ela é um evento trinitário. É o Pai quem ressuscita o Filho, o homem Jesus, o Filho eterno feito homem, feito corpo humano e alma humana, derramando sobre a humanidade de Jesus a plenitude do Espírito. Então, a natureza humana de Jesus, corpo e alma, é pneumatificada, é espirituada. Me permita não dizer espiritualizada, que é para vocês não pensarem que se tornou imaterial. Não, é matéria, mas é matéria transfigurada pelo Espírito de Deus. É uma matéria como nós não conhecemos, não podemos imaginar, porque é matéria transformada agora em matéria do mundo que há de vir. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano sequer imaginou. Eis aqui. Então, tanto que São Paulo vai dizer que ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, como ele vivia entre nós, agora nós já não o conhecemos assim. Isso é tão verdade que quando os apóstolos veem Jesus ressuscitado, o chamam de Senhor. São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo 2, toda língua confesse, proclame que Jesus é Senhor. Você pode dizer, mas antes da ressurreição, os discípulos não já o chamavam de Senhor? Chamavam-no, mas chamavam como título de respeito, como uma pessoa educada chama o bispo de Senhor. Não vai chegar, oi cara, você. A gente, quando está diante de uma pessoa, uma autoridade, uma pessoa mais velha, chama de Senhor. Assim chamavam Jesus de Senhor. Mas depois da ressurreição, não. Esse título Senhor, Kyrios, traduz o hebraico Adonai, o título dado a Deus. Dizer Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Então o aspecto dele, a natureza humana de Jesus agora, é divinizada. Imagine o fogo, vamos imaginar o espírito, não é? A imagem do fogo, impregnando uma barra de ferro, que seria a natureza humana de Jesus, corpo e alma. Então imagine um ferro totalmente inflamado, tornado fogo. Assim é a natureza humana de Jesus. Mas quando é que Jesus, né, entra no Pai? Quando é que Jesus sobe aos céus? Né? E aqui, antes de responder a pergunta, já fiz umas 3 vezes, veja, subiu aos céus, não é ao céu. Aqui tem uma distinção. Céus é o próprio Deus, são o próprio Deus. Céus são o âmbito do Deus uno e trino. Ali não há tempo, não há ontem, não há passado, não há amanhã, não há futuro. Ali tudo se resume, se planifica num instante eterno,
que abarca tudo. É uma coisa que a gente não pode imaginar, porque a gente vive nas categorias de tempo e espaço. Então, aos céus. É ali que o Filho, feito homem, vai entrar. Como Verbo eterno, como Filho eterno, atenção, segunda pessoa da Trindade, na natureza divina, o Filho nunca saiu dali. Porque uma natureza divina, uma pessoa divina, são infinitos. Não ocupa lugar e preenche todos os lugares, sem limitação, sem nenhuma circunscrição. Então, não é isso que a gente está falando. A gente está falando no Filho encarnado, no Filho em corpo humano e alma humana. Ele vai entrar, imagine um ser humano, matéria, vai entrar nos céus. O céu, no singular, é o âmbito das criaturas. Anjos, arcanjos, potências, dominações, tronos, potestades, soberanias. Vejam, as almas dos justos, dos que já estão no céu, o corpo glorioso da Virgem Maria, o nosso corpo um dia. Aí é o céu. E aí tem tempo, não o nosso tempo, ligado ao espaço, ligado ao movimento, mas um tempo que os medievais chamavam de Évon, tempo, e os teólogos atuais dão os nomes mais complicados, falam em temporalidade descontínua, porque é um tempo, mas não é como o tempo daqui, ou tempo psicológico. Mas há, sim, no céu há um antes e um depois. Por exemplo, uma pessoa que morreu já está lá e eu ainda não estou lá. Então, veja, há um antes e um depois. Como há também uma sequência de pensamento nas criaturas. Então, uma temporalidade psicológica. Isso é o céu. Mas Jesus não subiu ao céu. No céu está a Virgem Maria. Estão os santos, as criaturas. Jesus subiu aos céus. No princípio, na anterioridade e na plenitude de todo o tempo. É uma coisa que a gente não pode imaginar. Mas voltemos à pergunta do início que eu não respondi ainda. Quando Jesus subiu aos céus? No momento da ressurreição. Isso aqui é muito importante entender. Iniciozinho do capítulo 13 do Evangelho de João. Quando chegou a festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Olha o que é a Páscoa. Passar, fazer a Páscoa, deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vejam, Jesus, como é essa passagem? Na sexta-feira santa, às 3 da tarde, ele sai do mundo, ele morre, sai deste mundo. O que desce da cruz é o cadáver de Jesus. Jesus sai do mundo, seu corpo e sua alma. Ele passa o sábado, na morte, que os judeus chamavam de Sheol, que o Novo Testamento, traduzindo para o grego, fala em Hades, ou mansão dos mortos, ou infernos. E ele passa o sábado, e na madrugada do primeiro dia depois do sábado, ele deixa a morte em corpo e alma e entra no Pai. O Pai derrama sobre ele a plenitude do Espírito. O Pai diviniza, o Pai pneumatifica, o Pai transfigura a natureza humana de Jesus, corpo e alma, e assume-a nos céus. Então Jesus aí já entra na glória do Pai. Agora, durante um período de 40 dias, segundo os Atos dos Apóstolos, Jesus, apesar de já estar no céu, vai manifestar-se aos seus discípulos. Não só aos 12, mas aos cristãos. Há muitos cristãos. Numa das aparições, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, fala até em cerca de mais de 500 irmãos. É uma coisa impressionante. Vejam,
Então, num período, esses 40 dias são simbólicos. Na Bíblia, 40 ligado a tempo, dias, anos, como Israel no deserto, como Moisés no Monte Sinai, como Elias a caminho para o Monte Horebe, que é o mesmo Sinai, como Jesus tentado, como aos 40 dias do dilúvio. 40 quer dizer o tempo necessário para se fazer o que tinha, o que tem que ser feito. O tempo suficiente. Então pode ter sido 30, 25, não sabemos. O que nós sabemos, preste atenção, é que Jesus já no Pai, Jesus já glorificado, manifestou-se de um modo material, objetivo, real. Agora veja, material entre aspas, porque é matéria transfigurada pelo Espírito Santo. É um corpo que não é mais esse corpo nosso. Pelo amor de Deus, ressuscitar não é voltar a esse mundo, a essa vida. Jesus não tem mais um corpo assim. Jesus tem um corpo agora, olha, é um negócio impressionante. A gente não pode imaginar. São Paulo diz, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 19, que nele, em Jesus ressuscitado, habita corporalmente a plenitude da divindade. Quem diviniza é o Espírito Santo. Quem divinizou o corpo e a alma humanas de Jesus foi o Espírito Santo. Nele habita corporalmente a plenitude do Espírito, a totalidade do Espírito. Isso é uma coisa que a gente não vai poder entender nunca. O Espírito Santo é Deus, é infinito. Como é que o infinito pode estar todinho no finito? É como se a humanidade de Jesus explodisse, se tornasse maior que o universo. É como se a humanidade de Cristo se tornasse infinita. Isso é real e a gente não pode entender como é isso. É um mistério muito grande. É um mistério enorme. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho, paciência. Eu não tenho um estúdio. Às vezes é um carro que passa, é um cão que uiva na vizinhança. Paciência. O que importa é o desejo sincero de dar a aula, de transmitir a nossa fé. E faço do jeito que posso fazer, porque ir para um estúdio, uma coisa complica muito a situação. Deixe-me facilitar as coisas e irmos ao essencial. Então vejam, quando Cristo aparece aos seus discípulos, nesses 40 dias, é um mistério muito grande, porque é real, é real. Ele manda que Tomé meta a mão nas chagas dele. Ele manda que os apóstolos olhem. Agora veja, primeiro, esse corpo de Cristo é um corpo glorioso, não pode ser descrito. Eu disse que Jesus, veja, primeiro, Jesus só pode ser visto por quem ele se deixa ver. O corpo de Jesus não é mais acessível aos nossos sentidos, simplesmente. Pilatos, uma pessoa que estivesse passando naquela hora, não viria Jesus. Veja, São Pedro diz, né, no discurso, que ele foi dado manifestar-se não a todos, mas às pessoas escolhidas. Veja. E para que essas manifestações? São Lucas diz nos Atos que ele, no Espírito Santo, ele já cheio do Espírito, falava do reino de Deus. Isso é um modo resumido de dizer que Jesus explicava nesses 40 dias tudo o que as Escrituras tinham dito sobre ele, explicava a sua paixão, a sua missão, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição, e mandava os discípulos em missão. Explicava a missão que os discípulos deveriam assumir. Então é um tempo de nascimento da igreja, é um tempo de gestação. Uma criança não nasce de repente, nasce a cabeça, os ombros, o tronco, até os pezinhos. A igreja é um período de gestação no Espírito Santo. Cristo já cheio do Espírito Santo vai gestando a igreja. É uma coisa linda. Aliás, os Atos dos Apóstolos todos falam desse período de gestação. Então, Cristo primeiro aparecia, fazia-se, dava-se a conhecer. São Lucas diz, São Marcos diz que ele apareceu aos dois na estrada de Emaús com outra aparência. Está lá no capítulo 16 de Marcos. São Lucas diz no capítulo 24 que Jesus, conversando com os discípulos antes da ascensão, dizia: era isto que eu queria dizer quando estava convosco. Talvez você esteja pensando, mas a Madalena,
quando quis abraçá-lo, ele não disse: não me retenhas porque ainda não subi para o Pai. Aqui é preciso entender. Não subi no sentido de não aparecer mais. Apesar de não ter ainda, não é, desaparecido, entre aspas, não me retenhas. Né? Aí volta a frase de São Paulo. Ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. É uma relação nova com ele. Ele agora se manifesta como Senhor. Adonai. Não pode mais ser abarcado por nós. Não pode mais ser abarcado por nada neste mundo. Então Jesus primeiro aparece. Segundo, Jesus se dá a conhecer. Terceiro, Jesus explica a Escritura. Quarto, Jesus fala sobre a missão dos discípulos. Quinto, Jesus celebra a Eucaristia. Jesus come com eles. Essa comida não é qualquer comida. Ainda que ele coma outras coisas, peixe e tudo. Mas essas comidas a gente só pode entender olhando as comidas que Jesus tinha com os pecadores, com os discípulos, no tempo do seu ministério. Uma vez até ele disse, uma pessoa à mesa disse: feliz de quem come dessas comidas no reino de Deus. Lembrem que o comer juntos, o banquete, é a imagem privilegiada do reino de Deus no Antigo Testamento. E Jesus come com os pecadores. Jesus come com os pobres. Jesus come com os seus discípulos. Jesus come com os fariseus. Essas comidas, veja, preparam a Eucaristia. Com a multiplicação dos pães. Como a última ceia, neste mundo é o máximo dessa comida. Quando Jesus fecha a coisa, se dando no pão e no vinho. Fazer isto em memória de mim. E eu não beberei mais desse cálice até que beba convosco no reino, que começa com a ressurreição. Então, as comidas de Jesus na ressurreição, ele ressuscitado, são comidas eucarísticas. Comidas que já indicam que ele estará para sempre conosco, como em Emaús. Quando ele parte o pão, toma o pão, dá graças, parte, os discípulos o reconhecem, ele desaparece. Isso é muito importante entender. Então, isso Jesus faz nesses 40 dias, mas ele já está no Pai. Seria um absurdo a gente pensar, não é? Jesus aparecia aos discípulos e depois ficava por aí, fazendo o quê? Em que lugar? Não, ele está no Pai. Né? Terminava a aparição, os discípulos voltavam para casa, para a sua vida. E ele? No Pai. No Pai. Ali, veja, depois dessas aparições, nunca mais Jesus aparecerá assim. Quer dizer, aqui uma observação importante. Cerca de 5 anos depois, ele aparecerá assim a uma pessoa só, a Paulo. A Paulo. Não é? Vocês me permitam aqui, eu não tenho passagens da Escritura, assim, uma para provar isso, mas eu lhes digo, é uma convicção minha de que Cristo apareceu e apareceu muitas vezes, de modo assim seguido a Paulo, aquela estadia dele na Arábia, porque é impressionante como é que um homem que perseguiu os cristãos, que não conheceu Jesus nesse mundo, depois ele vem com autoridade tremenda, diz que não é inferior a nenhum dos apóstolos, vem com o seu evangelho, a sua pregação, e os apóstolos aceitam. Pedro aceita ser repreendido por Paulo em Antioquia. Os 12 e os presbíteros de Jerusalém e a igreja inteira aceitavam a autoridade de Paulo, o evangelho de Paulo. Onde Paulo aprendeu isso? Na carta aos Efésios ele fala de um mistério que lhe foi revelado. O tempo que ele passa no que ele chama de Arábia, não é? Que é o leste um pouco ali da atual Síria, né? O reino dos nabateus, por ali, o antigo reino dos nabateus. Então, o que houve? Paulo certamente, veja, o Cristo apareceu a Paulo, como apareceu a Pedro, como apareceu a Tiago, certamente. E Paulo diz, apareceu a mim como a um abortivo. Não é simplesmente a aparição na estrada de Damasco, mas é uma aparição, aparições. Vejam que Paulo coloca no mesmo pé de igualdade com a aparição a Pedro e a Tiago e aos 500 irmãos. Então, é uma aparição ou uma série de aparições que dão a Paulo uma autoridade única na igreja.
Mas fora disso, Jesus nunca mais vai aparecer assim. Quando Jesus aparece aos místicos, é uma aparição de outra qualidade que eu não vou entrar aqui agora. Mas não é uma aparição física. Isso termina com a ascensão. Então, veja, a ascensão, externamente, eu vou, agora sim. Né? Então, quando é que Jesus entra no Pai? Na ressurreição. Ora, se ele entra no Pai na ressurreição, por que falar de ascensão? O que é que a ascensão tem de próprio, de específico, a ponto de eu dizer que ela é essencial para a nossa salvação? O que significa isso? Então, primeiramente, vejam, deixa eu dividir esta ascensão num aspecto externo e num aspecto interno, interior, que é o mais importante. Externamente, a ascensão marca o fim dessas aparições. Tá certo? Ela marca o fim. Jesus é elevado aos céus. São Lucas dramatiza bem nos Atos dos Apóstolos. Ele conta 2 vezes a ascensão, uma de modo muito simples, no Evangelho, e diz que foi no dia mesmo da ressurreição. E o mesmo Lucas, nos Atos dos Apóstolos, diz que foi 40 dias depois. Para vocês verem que esse número 40 é bem simbólico, que a gente não pode tomá-lo ao pé da letra simplesmente de modo cronológico. Isso não é importante. Querem ver ainda como a coisa é mais complicada? São Lucas diz que foi em Jerusalém, São Mateus diz que foi na Galileia. Ele vos precede na Galileia, levou-os a um alto monte, São Lucas diz, Monte das Oliveiras, subiu ao céu, e Mateus no monte, provavelmente, talvez, o Monte das Bem-aventuranças, talvez, na Galileia. Toda autoridade, toda exousia me foi dada no céu e na terra, despede-se dos discípulos e sobe. Aqui, interessante, subir. Subir não é no sentido espacial. O céu não é em cima, o céu não é embaixo. O céu não é neste mundo. Não é? Então, subir quer dizer que Jesus foi elevado a uma vida plena, superior a esta. Uma nuvem o ocultou. A nuvem na Sagrada Escritura simboliza o quê? O Espírito Santo, a Shekinah. Ou seja, Cristo agora, como homem, o homem Jesus está no âmbito de Deus. Está numa vida divina. Essa é a segunda coisa. Escondeu-se aos olhos dos discípulos. Sim, não pode mais ser capturado pelos olhos humanos. Desde a ressurreição. Agora ele terá uma nova forma de presença. Vamos ver isso. Então, a ascensão, do ponto de vista exterior, marca o final destas aparições do ressuscitado, destes colóquios, desses encontros formativos, constitutivos, que colocam os alicerces da igreja. Mas do ponto de vista do Cristo, o que é que isso significa? Aqui entramos no mais importante desta minha fala, desta minha palestra. Veja, dizer que Cristo ressuscitou é dizer que Cristo foi glorificado. Seu corpo está glorificado, divinizado, pneumatizado, espirituado. Sua alma também está glorificada, pneumatificada. O Cristo não tem mais uma vida como a nossa, nem no seu corpo, nem na sua alma. Ele agora vive a vida de Deus. Não é mais simples bios, não é mais simples psique, é zoé. É a vida plena de Deus, dada pelo Espírito. Isso a gente vê na ressurreição. A ascensão, veja, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. É o que ele se tornou para nós. A ressurreição é o que ele se tornou em si, foi glorificado. A ascensão é o que esta ressurreição, este novo estágio, significa para nós. Primeiro, está sentado à direita do Pai, na linguagem dos orientais, e tem a mesma autoridade do Pai. Não tinha antes da ressurreição, não tinha antes de fazer homem, não. Eu estou falando agora do homem Jesus. Nunca esqueça isso, é o homem Jesus. É o Filho eterno feito homem, igual a nós. Ele entrou na vida da Trindade e ele recebeu a exousia, a autoridade divina. Um homem Jesus tem agora autoridade divina. É esta a questão.
Veja, ele agora tem a plenitude do Espírito. Ele agora enche o universo, como eu tinha dito. Então é o que Jesus é para nós. Com essa plenitude do Espírito, com essa humanidade agora, eu vou dizer assim, turbinada, divinizada, Jesus primeiramente se torna cabeça da igreja. Na sua ressurreição, ascensão, na sua ressurreição glorificado, ele se torna para nós, primeiro, cabeça da igreja. Dessa cabeça, que tem a cheia de vida do Espírito Santo, ele no céu, ele enche o seu corpo com esse Espírito Santo. Ele plenifica a igreja, os seus discípulos, com a sua plenitude. Por isso que logo depois da ascensão, o Pentecostes. Ele mesmo disse, é do vosso interesse que eu vá. Se eu não for, o Espírito não virá a vós. Ele agora, cheio do Espírito na sua humanidade, ele dá esse Espírito à igreja. Primeiro deu no dia da ressurreição, como vida. O Evangelho de João conta. Soprou sobre eles o Espírito Santo, o seu Espírito, porque ele já está no Pai, porque ele já está glorificado, porque ele já está cheio do Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, diz que ele falava no Espírito Santo sobre o reino de Deus. Então, veja, ele batiza os discípulos no Espírito Santo, aquilo que a gente recebe através da água, Jesus dá através do sopro no dia da ressurreição. Como vida divina. Mas agora ele vai dar uma efusão do Espírito, como força. Recebereis a força do alto, o poder do alto, que isso equivale ao sacramento da crisma. Então Cristo vai encher a igreja com o seu Espírito Santo. De modo que agora ele, à direita do Pai, enche a igreja, veja, já desde a ressurreição, porque ele já está lá, ele vai enchendo a igreja de Espírito Santo, o batismo, a crisma, o Espírito dado interiormente, o Espírito dado como efusão, o Espírito dado na Eucaristia. Veja como é bonito, os 7 sacramentos dão o Espírito Santo, em cada sacramento o efeito é diferente, o Espírito septiforme tem a forma dos sacramentos, 7 quer dizer variedade e plenitude nessa variedade. Então, vejam, o Cristo se torna cabeça que vivifica o seu corpo, que é a igreja. Então a igreja é cheia de Espírito Santo, na palavra que ela prega, nos sacramentos que ela celebra, nos carismas, nos ministérios que surgem. Cristo, cabeça da igreja. E, com esse Espírito Santo, ele dirige a missão da igreja. Olhe nos Atos dos Apóstolos. Olhe nos Atos como Cristo dirige a vida da igreja. Faz a igreja crescer, dirige a missão, fortalece nas perseguições, liberta, cura. Veja, Paulo queria ir para Bitínia, o Espírito de Cristo não permitiu. Queria ir para Mísia, para o Ponto Euxino, o Espírito impediu. Então vejam, o Espírito, Cristo no Espírito, vivifica, dirige, dá coesão, dá subsistência, dá crescimento, dá juventude à sua igreja. Primeira coisa, cabeça da igreja. E aqui é muito bonito, porque Cristo como cabeça no céu já está pleno. Cristo em si, como pessoa já está pleno. Mas como cabeça da igreja, ele só estará pleno quando a igreja todinha, no fim dos tempos, estiver plena. Por isso São Paulo diz que Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que plenifica todas as coisas. Que coisa linda! Cristo é a plenitude da igreja, mas a igreja como corpo plenifica a cabeça. Que coisa linda! Cristo na sua igreja vai crescendo. E aí, veja, uma outra coisa importantíssima. Na sua ascensão à direita do Pai, Cristo se torna plenamente sacerdote. O sacrifício que durou sua vida humana toda, na carta aos Hebreus, capítulo 10, tu me deste um corpo, eu venho para fazer tua vontade. O sacrifício que chega ao máximo na cruz, né? Ele, apesar de ser o filho, aprendeu a obedecer no sofrimento. Veja,
E tendo sido perfeito, foi feito sacerdote, levado à perfeição, foi glorificado no céu. A carta aos Hebreus diz que ele entrou nos céus com o seu sangue para oferecer por nós. Onde é que está o sacrifício de Cristo? O sacrifício pascal, nos céus, onde não há mais tempo. Por isso que a missa é o sacrifício de Cristo, mas não é outro. É o Cristo imolado e ressuscitado. Cada vez que a gente celebra, na força do Espírito Santo, o Cristo, no seu Espírito, pneumatifica o pão e o vinho, e ele, como está no céu, na eternidade de Deus, se torna presente no altar. Num sacrifício irrepetível, impassável, desculpa essa palavra, mas que não passa nunca, é eterno. Veja, Cristo não é sacerdote eterno, é sacerdote no eterno, ou seja, na eternidade de Deus, não mais no tempo. Então é de lá que vem o sacrifício de Cristo. Cada missa é entrar, o Cristo desce para nos elevar. A liturgia do céu é um negócio impressionante. O sacrifício de Cristo enche tudo e se torna presente realmente no altar. Então ele realmente é o sacerdote numa tenda não mais feita por mãos humanas, é a tenda do céu, com a sua humanidade divinizada. É aí que ele é nosso sacerdote. Sacerdote eterno, vítima eterna, num sacrifício eterno, num santuário eterno. Tudo isso com a ascensão. Então repare o que ele é para nós, cabeça da igreja, princípio da missão da igreja e sustento dessa missão no Espírito Santo, sacerdote eterno, perfeito. Jesus se torna também cabeça da criação toda, do cosmos. Esse Jesus que sobe ao céu não é somente o homem Jesus, é o mundo Jesus. Ele tem água, potássio, fósforo, ele tem os elementos do mundo. Tudo isso agora divinizado, cheio de Espírito Santo, tudo isso agora dentro da Trindade. Olha que coisa impressionante. Veja que coisa. Então Jesus se torna a cabeça do cosmos, da criação. São Paulo diz na carta aos Efésios que ele planifica tudo. Toda a criação, todo o cosmos, toda a matéria. Isso vai explodir um dia, no final dos tempos. O Espírito com o qual ele planifica tudo vai transfigurar tudo. Por isso diz que ele está nos céus, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É no Espírito que o enche agora. No Espírito que ele dá à sua igreja. No Espírito, o Espírito, como fogo, mostra a realidade, queima o que não prestou e transfigura o que é precioso. É o juízo, dá-se no Espírito de Cristo. Então, ele, juiz e plenitude do cosmos. São Paulo, no primeiro aos Coríntios, no capítulo 15, diz que no fim, ele vai sujeitar tudo a ele, no Espírito, e entregar tudo ao Pai, para que através dele, no Espírito, o Pai seja tudo em todos. É a plenitude do reino. Não é à toa que na liturgia, depois da ascensão, tem Pentecostes e no domingo seguinte a Trindade Santa. Porque é a plenitude do reino. A gente em cada missa começa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Na liturgia bizantina, a missa começa: bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam como a ascensão é importante. Então, cabeça da igreja, princípio da missão da igreja, sacerdote para a humanidade e para a criação toda e Senhor da história. Senhor da história. Agora tudo está nas mãos dele, o tempo e a eternidade. O que a igreja diz na vigília pascal. Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa. Ele agora está fora do tempo, então ele é o alfa de toda a criação, princípio e fim, ômega. Veja, princípio e fim. A ele o tempo e a eternidade. Então a história humana, com todos os seus sofrimentos, vocês imaginem guerras, escravidões, extermínios, genocídios, mas também amor, doação, tudo isso será passado a limpo pelo Senhor. Aquilo que Nossa Senhora canta no Magnificat. É no fim que tudo será passado a limpo. É no final de tudo.
mas tudo está nas mãos do Senhor. Cristo é como um catalisador, como um grande aspirador que atrai a si o cosmos, o mundo. O mundo tem futuro, o mundo teve um princípio e terá um fim. Uma plenitude no fogo do Espírito, como diz a segunda carta de Pedro. E, vejam, não só do cosmos, ele é o sentido, o fim da história da humanidade e da minha história, da sua história, da história de cada um de nós. Por isso a gente vive na esperança, que não decepciona. Por isso as nossas opções, as nossas decisões, todas elas têm importância. E é assim que Cristo, além de ser tudo isso, é juiz da história e de cada um de nós. É ele o critério. É ele, veja, apartai-vos de mim, malditos. Vinde, benditos, vinde a mim. É nele, agora Senhor de tudo, que tudo será julgado. Tudo. O seu julgamento é de salvação. É para salvar. Mas aqueles que se fecharam para isso, o Senhor respeita a liberdade, eles ficarão fora. Então, a ascensão é tudo isso. É tudo isso. Por isso é tão bonita a oração da igreja na missa da ascensão. Ó Deus, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Porque membros do seu corpo, agora a igreja, nós esperamos a plenitude da glória. Esperamos participar como membros do corpo, e o corpo todo que é a igreja, daquilo que a gente já tem agora, desde o batismo, e já alimenta na Eucaristia. Meus queridos irmãos, era isso que eu queria partilhar com vocês. É uma meditação, é uma partilha da nossa fé. Então, que a luz da ascensão ilumine a nossa vida. Que a gente nunca viva a vida de modo banal, mas que a gente saiba, como dizia São Bernardo, eu gosto muito de repetir essa frase, que nossa vida neste mundo é semente da eternidade. E que nós, como membros de Cristo, caminhamos para onde está a cabeça. Muito obrigado por sua atenção. Que nosso Senhor abençoe você e que os dias da nossa vida sejam vividos na luz do ressuscitado. Amém.